Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a The Orville, mais especificamente para o 7º episódio da primeira temporada, intitulado A Voz da Maioria. Gente, esse é também, junto com uma questão de gênero, um dos melhores episódios da primeira temporada, porque ele trata de um tema muito atual, tá? Um tema que Jornada nas Estrelas não tratou, porque na época de Jornada nas Estrelas o tema não era tão corrente, que é o quê? É a questão das redes sociais e como as redes sociais influenciam em nossa vida, os likes e os dislikes da vida, como é que eles influenciam a vida da gente, como é que as fake news influenciam a vida da gente, essa coisa toda. Então vamos lá, vamos falar do plot um pouquinho. A Orville ela chega a um planeta que tem o mesmo nível de desenvolvimento da Terra do século XXI, eles deixam isso bem claro, procurar 2 antropólogos que foram estudar aquela sociedade, tá? E aí eles desapareceram, Como é que essa sociedade ela se comportava? Ela se comportava tipo uma democracia absoluta. O que é isso? Você tinha uma rede de informações, que nem a internet, Toda a rede de informações ela dizia e falava de situações do dia a dia, ela expunha as pessoas, As pessoas andavam com um brochezinho, com 2 botões, um botão verde e um botão vermelho, O botão verde corresponde aos likes e o botão vermelho corresponde aos dislikes, no caso, Então, por exemplo, se você fizesse uma gentileza para uma pessoa, a pessoa apertava o botão verdinho do seu brochezinho lá, e você tinha um like. Se você de repente, sei lá, esbarrasse numa pessoa, se desentendesse com uma pessoa, a pessoa ia lá e apertava o botão vermelhinho do dislike. E aí todo mundo andava com os seus celulares, e filmava tudo, e tudo isso ia para uma rede de informação, tá? Então, por exemplo, a tripulação da Orville desce, desce a Kelly, a Claire, desce a Lara e desce o John, que pilota lá a nave, junto com o Gordon, E aí o que acontece? Numa piada lá, o John começa a se esfregar numa estátua, Quer dizer, vocês têm que se lembrar que é uma série de humor. Só que a estátua é de uma grande heroína, do planeta, Uma grande heroína que expandiu as fronteiras do planeta, etc, etc. E aí filmaram aquilo, e aquilo foi parar na televisão, e começaram a esculachar, começaram a falar mal, do John por causa disso. E aí os dislikes dele começaram a aumentar. Para você ter uma ideia, eles estavam numa lanchonete, e aí quem tivesse mais de 500 mil dislikes não podia entrar na lanchonete para comer, no caso. Então o que acontece? As pessoas começaram a votar no John, e aí os dislikes dele começaram a aumentar em grande quantidade, Começaram a aumentar em grande quantidade. Ele foi preso, que pelas leis locais, isso, você ter muitos dislikes, é considerado um crime, Ele foi preso, e aí ele tinha uma espécie de defensor público, que era o quê? Que era o oficial dele de publicidade dele, vamos dizer assim, porque ele ia passar por alguns programas de televisão onde ele teria que convencer as pessoas a darem like para ele, E os apresentadores dos programas, sempre esculachando ele, pré-julgando ele por causa da coisa que ele fez com a estátua, E aí o que acontece? Ele teria 2 programas desses. Se os dislikes dele ficassem acima de 10 milhões de dislikes, ele passaria por uma coisa chamada correção. E a correção era o quê? Era você fazer uma espécie de lavagem cerebral, fazer uma espécie de lobotomia, onde o cara ficava completamente abobalhado, alienado, E era uma coisa irreversível, que foi o que aconteceu com os antropólogos. Por quê? Porque os antropólogos estavam sentados dentro de um trem, preocupados lá com o trabalho deles lá, olhando para os celulares lá com o trabalho deles lá, e eles não perceberam que tinha uma mulher grávida em pé. E aí fotografaram isso foi parar na mídia, A época eles estavam extremamente concentrados no trabalho deles, eles não deram lugar para a mulher, e aí eles foram condenados, a fazerem a lavagem cerebral, sendo que um fez a lavagem cerebral e outro tentou fugir e acabou morto pela polícia, Então, quer dizer, o John estava ali numa situação sem pai nem mãe. E aí
o grupo avançado da Orville, né, vai fazer amizade com a menina que trabalha nessa lanchonete lá dos 500 mil dislikes que tinha que expulsar a pessoa, né? E aí o que aconteceu? Ela vai para a nave, né? Eles levam a menina para a nave, né? Eles meio que violam lá a primeira diretriz, né? O Ed queria de repente se revelar, né? Para revelar a Orville, né? Para essa civilização, explicar que foi tudo mal entendido, mas o almirante chegou e falou, o almirante da União chegou e falou: você não pode fazer isso, né? Então o que vai acontecer? O Ed teve que ficar ali, né? Com Orvilhas escondidas, né? Eles levaram essa moça, né, para Orville, né, no caso, né, só ela, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Aí eu vou contar um negócio, né? Se o Ed, se o John não conseguiu limpar a barra, né, dele, né, nos programas de televisão, né, para começar a receber mais likes do que dislikes, né? O que o Ed acabou fazendo? Acabou, né, criando fake news, um monte de fake news, entendeu? E jogou na rede, né, para, vamos dizer assim, limpar a barra do John. Então começaram a fazer um monte de coisa. Botaram o John uma foto do John quando era criança, engordaram ele, né, porque pessoas mais gordas, vamos dizer assim, crianças mais gordas, vamos dizer assim, angariam mais a simpatia das pessoas. Disseram que o John cuidava da avó dele de 90 anos. Fingiram que o John era um ex-soldado que estava voltando da guerra, que se encontrou com o animal de estimação dele depois da guerra, né? Quer dizer, todas essas coisas que a gente vê na internet, né, eles botaram bem na base da zoação mesmo, né? Que era o que determina se a pessoa dá like e dislike na vida do sujeito, né? E aí o que acontece? Ele foi ganhando likes, né? E aí ele não foi condenado a ser lobotomizado por 6 likes, 6 ou 4 likes, dislikes, agora eu não me lembro, tá? Então é o tal negócio, né? Esse episódio ele foi muito interessante por isso, por quê? Porque ele levanta a questão, né, da chamada democracia absoluta. A democracia absoluta é o quê? É você colocar tudo sob votação, né? Você coloca tudo sob votação e você não elege representantes que vão fazer as leis, né? Tudo era votado, né? Tudo era votado, né? Só que o grande detalhe é o seguinte: quando você dá, né, a princípio, né, uma democracia tem que ser a vontade da maioria, sabemos disso, né? Só que esse filme ele levanta uma certa questão. Quando você dá voz a todo mundo e poder de informação e de manipulação da informação a todo mundo, o que acontece? Surge, né, perdão, as desmoralizações públicas e as fake news, né? E a gente sabe como é que as fake news estão destruindo muita coisa por aí, né? Muita coisa por aí mesmo, de uma forma extremamente grave, né? Então eles não botam em questão, na verdade, a democracia em si, tá? Mas na verdade o grande problema aí não é a democracia em si, mas sim a regulamentação, né, dessa informação toda, né? Você criar, né, leis, né, de informática, né, e você mais, vamos dizer assim, sólidas para você poder regulamentar, né, o uso dessa rede, no caso, né? Então quer dizer, se a Orville está falando que uma democracia absoluta também é impossível, né? De repente, eu acho que uma melhor interpretação disso seria justamente você regulamentar, né, esse espaço da grande rede, um espaço altamente democrático que dá voz a todo mundo, mas ele tem que funcionar, né, de acordo com determinadas regras, como todos os lugares, né? E principalmente você não pode você não pode fazer pré-julgamentos, né? E você também não pode, né, manipular as pessoas e destruir, entendeu, a vida das pessoas usando fake news, né? Então, quer dizer, eu acho que foi bem por aí, né, que o Orville trabalhou um pouco isso, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, né? Esse texto sobre a voz da maioria, esse episódio de Orville, vai estar lá na Batata Espacial, é um episódio muito bom, recomendo que vocês procurem para ver, tá? O 7º episódio da primeira temporada, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.